Combate ao novo coronavírus. Prefeituras de diversas cidades da macro-região estão adotando protocolo preventivo junto a pacientes com sintomas da doença. Essa medida tem se mostrado fundamental para não deixar a taxa de ocupação dos leitos chegar ao limite. Mas Ribeirão Preto parece estar em outra realidade. Na fase vermelha há mais de 40 dias e com o sistema de saúde praticamente em colapso, a Prefeitura não abre espaço para o diálogo e muito menos dá sinais que vai adotar algum protocolo. Enquanto isso, cidades como Franca, Sertãozinho e São Joaquim da Barra adotaram um protocolo para diminuir a ocupação dos leitos. A macro-região integrada em tempo real a partir de agora, aqui em Ribeirão Preto, nos estúdios do Sistema Clube, a gente recebe o prefeito de São Joaquim da Barra, Marcelo Mian. Via internet está a médica Luciana Cruz, direto da capital paulista. Em Sertãozinho, a secretária da Saúde, Angélica Lazzarini. Em Franca, também via internet, o coordenador de saúde, Luiz Carlos Vergara. E essa cadeira que você vê vazia é porque, mais uma vez, a Prefeitura de Ribeirão Preto não enviou nenhum representante, deixando você, ribeirão pretano, sem respostas para essa crise. Eu começo então pelo prefeito de São Joaquim da Barra, Marcelo Mian, aceitou nosso convite, está aqui nos nossos estúdios em Ribeirão Preto. Prefeito, por que vocês adotaram um protocolo? Como esse protocolo vai funcionar aí na cidade de São Joaquim da Barra? Muito boa tarde, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, André, boa tarde a todos do Jornal da Clube, eu que agradeço o convite. Olha, a Covid-19 é uma doença nova. Por ser uma doença nova, nós não temos ainda estudos randomizados, comprovados cientificamente de drogas contra ela. Mas temos algumas experiências importantes, observacionais, que têm dado certo. Daí, São Joaquim da Barra, nós resolvemos implantar um protocolo precoce na fase 1 da doença Covid-19. Nós sabemos que isso não vai curar a doença, mas vai evitar, segundo estudos observacionais, que essa doença progrida para uma fase mais grave. E não progredindo para uma fase mais grave, a chance da gente não ter um colapso na saúde é muito grande. Daí a importância do protocolo na fase inicial da doença. Doutor, e como esse protocolo realmente vai funcionar? Quais medicamentos fazem aí parte do protocolo adotado em São Joaquim da Barra? Olha, nós discutimos com as pessoas, com os médicos que fazem parte do combate ao Covid em São Joaquim da Barra, ouvindo as pessoas, e nós decidimos por adotar o protocolo com ivermectina e azitromicina na fase inicial da doença. Esse protocolo foi discutido, acho que cada município tem o seu protocolo, né? Mas foi discutido principalmente levando em conta os riscos e benefícios. Eu sou um obstetra, quando eu trato de uma gestante, tem um nenê também dentro da barriga dela que você tem, quando vai introduzir algum medicamento, pensar na vida, no risco-benefício para esse feto. E eu acho que essa doença é a mesma coisa, a gente pensando nos riscos e benefícios da doença, da medicação ivermectina, hidroxicloroquina, que estão aí em evidência, nós optamos pela ivermectina junto com a azitromicina, que é o antibiótico. Doutor, a gente tem falado muito do diálogo, né? Como foi o diálogo com os médicos, tanto da classe privada da cidade quanto da pública, para administrar então esse protocolo de tratamento precoce? Olha, na minha cidade foi quase que unânime, né, ter que fazer alguma coisa. Nós não podemos, né, ficar atônito vendo o que está acontecendo. Se existem algumas experiências observacionais bem-sucedidas, nós resolvemos lançar mão disso, fazer esse protocolo em São Joaquim da Barra, para poder estar diminuindo esses casos graves, onde os leitos de UTI estão cada vez mais escassos. Hoje, São Joaquim da Barra conta com 70% de ocupação dos leitos da cidade, sendo 20% da São Joaquim da Barra e 50% da região ocupando esses leitos, mas nós já tivemos aí uma semana passada com 90% dos leitos ocupados. Isso nos preocupa muito, porque eu acho que todo munícipe tem que ter a oportunidade de ser tratado dignamente. Imagina uma pessoa chegar na porta do hospital, precisar de um leito de UTI e não ter como porque está colapsado e ele ter que voltar para casa ou ir a óbito em casa. Isso é muito triste. Apesar do que, conversando com a doutora Luciana, existe também hoje um coquetel de medicamentos que a gente pode lançar a mão,
mesmo em casa, no domicílio, mas em caso de colapso da rede de saúde, que isso também tem surtido efeito, segundo estudos observacionais. Bem, acabei de falar aqui com o doutor Marcelo Mian, diga-se de passagem, é médico lá na cidade de São Joaquim da Barra, além de prefeito, e a gente falou sobre o diálogo, né? Então, vou reforçar mais uma vez, pedir até para o Claudinei mostrar a cadeira vazia ali de Ribeirão Preto. Nós convidamos o secretário de Saúde, Sandro Scarpellini, o próprio prefeito de Ribeirão Preto, para prestar esclarecimentos. Importante, a prefeitura ter enviado um representante aqui para a gente poder ouvir por que não adotar um protocolo em Ribeirão Preto. A ideia de adotar um protocolo está sendo discutida com o Comitê de Combate ao Novo Coronavírus, e aí o pessoal de Ribeirão Preto acaba ficando sem essas respostas. Não adianta falar, não vamos adotar. Por que não vai adotar? Vem até aqui, dialogue, vamos participar dessa discussão. Acho que isso é muito importante nesse momento. Não adianta tomar iniciativa isoladamente. A gente tem visto que algumas cidades da macro-região têm adotado o protocolo. Por que não conversar com essas cidades? Olha, vamos nos reunir, vamos entender por que vocês estão adotando esse protocolo e não jogar para o Estado, como a Prefeitura de Ribeirão Preto fez. O Estado tem que decidir o que a Prefeitura quer. Ela quer então que o Estado barre o que as outras cidades estão fazendo? Realmente não dá para entender e não dá para entender mesmo por que Ribeirão Preto não manda no momento como que nós estamos enfrentando, com a lotação dos hospitais, comércio quebrando, a economia quebrando, mais uma vez a cadeira vazia ali da Prefeitura de Ribeirão Preto, reservada para a Prefeitura de Ribeirão Preto. Vamos até São Paulo agora, capital paulista. Lá está a médica Luciana Cruz. Doutora, a senhora, uma das precursoras, né, dessa medicação precoce para o combate ao coronavírus no Brasil, inclusive auxiliou na adoção desse protocolo lá em Belém do Pará, com um resultado impressionante. Como a senhora vê, quais as vantagens para as cidades de Franca, Sertãozinho, São Joaquim da Barra, que já estão adotando esse tratamento, esse protocolo de tratamento precoce? Boa tarde, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, doutora. Olá, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade de falar mais uma vez sobre esse assunto que é tão importante e tão polêmico, né? A minha participação com relação ao colapso em Belém foi especificamente quando contactei o Dr. Roberto Zeballos, após ver uma entrevista em que ele falava do uso de corticoide. Embora não houvessem evidências científicas robustas, ele tinha experiências clínicas bem-sucedidas, evidências clínicas bem-sucedidas. Tínhamos em Belém a situação de colapso, eu acompanhei à distância daqui de São Paulo, mas entrei em contato com o Dr. Roberto Zeballos, pedi uma sugestão diante da situação que estavam aqueles pacientes lá que não tinham como ser atendidos, precisavam de um leito de hospital e não havia o que ser feito, porque não haviam leitos. E então o Dr. Roberto Zeballos adaptou um esquema de tratamento que ele tinha em um trabalho que estava aguardando a liberação do CONEP, só que era um trabalho para pacientes internados. Como não era possível, ele adaptou para que essas medicações fossem administradas de forma oral, via oral, e para que esses pacientes que estavam assim, sem nenhuma opção, pudessem receber algum tratamento. E o resultado foi muito positivo. Dezenas de médicos utilizaram a sugestão do Dr. Zeballos, prescreveram. O nosso retorno foi que centenas de pacientes que estavam em fase moderada, evoluindo para a fase grave, reagiram muito bem ao uso de corticoide e somente um paciente sobreviveu, somente um paciente foi a óbito, 320 pacientes sobreviveram, tá? Estando em fase moderada. E isso eu cito por quê? Porque muitas pessoas questionaram, assim como questionam hoje o uso da hidroxicloroquina, questionaram na época o uso do corticoide, porque não haviam evidências científicas, né, robustas. Mas o que foi observado é que que valeu a pena, porque as evidências clínicas que já haviam, elas estavam certas, tanto que já temos a comprovação das evidências científicas agora já robustas, né, com o estudo de Oxford. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vê ainda muita resistência ao uso do tratamento precoce, como se ele apresentasse um risco muito grande, e o que a gente tem visto e o que vimos em Belém do Pará é que esse risco não é tão grande assim como tem sido pregado. Quando colapsou em Belém, eles precisavam usar estratégias para descolapsar, e uma das estratégias utilizadas foi a adoção do tratamento precoce de forma ampla
tanto pelo setor público quanto pelo privado. E esses resultados vieram em torno de 2 semanas, com praticamente zerou a espera de leitos, diminuiu abruptamente o número de casos graves e moderados e começou a ter a folga, né, descolapsou o sistema. Isso foi até motivo de uma matéria da Newsweek ontem, né, um professor da Universidade de Yale citou essa experiência observacional que aconteceu no Pará, que ele cita exatamente isso que eu estou falando. Embora tenham saído aí estudos que querem dar a entender que a hidroxicloroquina não funciona, se você for ler esse estudo em detalhes, você vai perceber que ele foi feito, mais uma vez, em pacientes fora do que nós propomos quando fazemos a proposta do tratamento precoce. Esses estudos foram feitos com pacientes até no 10º dia de sintomas. 10º dia de sintoma não é mais tratamento precoce. Tratamento precoce é nos primeiros 5 dias de sintomas, mas idealmente nos primeiros 48 horas de sintomas. Então, a maioria dos pacientes não se encaixava nisso, tá? Para deixar bem claro, porque então a mídia está alardeando aí que o trabalho evidencia que a hidroxicloroquina não funciona, e não é verdade. Ela não funciona para pacientes que já estão em fase moderada, pode ser que não tenha tanta ação. Para a fase precoce funciona sim, a gente tem visto isso na prática, em todos os lugares que é aplicado, os resultados são evidentes. Doutora, a gente volta a se falar daqui a pouco. Deixa eu ir à cidade de Sertãozinho. Lá está a secretária da Saúde, Angélica Lazzarini. Angélica, por que Sertãozinho tomou a iniciativa também, assim como Franca, São Joaquim da Barra e até a cidade de Pontal, de adotar esse tratamento precoce aí contra o coronavírus? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos da Clube. Bom, depois de bastante discussão, né, entre a administração municipal e alguns médicos, várias polêmicas aí, o prefeito municipal, então, ele resolveu adotar as orientações do Ministério da Saúde, que é o protocolo que o Ministério da Saúde disponibiliza. Então, diante essa documentação que tem ali do Ministério da Saúde, o município está disponibilizando a azitromicina e a cloroquina, né? Isso tudo mediante prescrição médica, avaliação também clínica do paciente. Então, hoje, essa orientação, né, está disponível nos 3 polos Covid aqui do nosso município. E lembrando também que tem o termo de consentimento que o paciente também tem que assinar a partir do momento que vai fazer a utilização dessa medicação. Mas o município adotou, sim, esse procedimento. É importante que a senhora destacou, né, dessa responsabilidade, né, de dialogar com o médico, assinar o termo, não é, ter o receituário para realmente conseguir esse medicamento, isso é importante. E a ocupação de leitos preocupa aí na cidade, Angélica? Isso, né? A gente vem com essa taxa de ocupação entre 90% e 100%. Hoje, por uma coincidência, nós estamos com 60% da taxa de ocupação dos leitos SUS, de UTI, né? Então, é como o prefeito de São Joaquim falou, né? Eu acho que nós temos que tentar e dialogar, sim, diante dessa situação que a gente está passando agora. Deixa eu ir à cidade de Franca, lá está o coordenador de saúde, Luiz Carlos Vergara. Vergara, havia a promessa de que esse protocolo começasse a funcionar aí na cidade na quinta-feira. Já começou? Como está funcionando? Vergara, boa tarde para você. Boa tarde, Marcelo, doutora Luciana, Érica. Olha, já vem sendo feita já. Nós estamos com um problema no áudio de Franca. Vamos tentar resolver o problema do áudio de Franca. Daqui a pouco eu volto com o Vergara. A gente vai dar oportunidade, obviamente, por Vergara fazer esses esclarecimentos. Deixa eu pontuar mais uma vez. A cadeira vazia que você vê aí ao longo da nossa entrevista é a cadeira reservada para Ribeirão Preto. Infelizmente está vazia porque nem o secretário Sandro Scarpellini, nem o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, quiseram vir aqui para debater
sobre esse assunto. Enquanto isso, nós estamos, Ribeirão Preto, há mais de 40 dias ininterruptos na fase vermelha do plano de flexibilização. A gente sabe que o maior problema em Ribeirão Preto, justamente, é a quantidade dos leitos, não é? Ribeirão Preto ainda não tem leitos suficientes para atender a demanda, por isso nós continuamos na fase vermelha do plano. Por quê? Faltou planejamento, esse protocolo não poderia mudar esse cenário, o Ribeirão Pretano vai ficar sem as respostas porque a cadeira está vazia, mas o convite vem sendo feito há muito tempo, há vários dias nós estamos convidando o secretário Sandro Scarpellini para prestar esclarecimentos aqui, mas o secretário não tem, diga-se aqui, aceitado o nosso convite. Já dá para falar com Franca, recuperado o sinal por lá, Claudinei? Podemos, então? Luiz Carlos Vergara, repito a pergunta para você. Havia a promessa de que na quinta-feira o protocolo começaria a funcionar aí em Franca. Começou de fato? Como está o protocolo aí na cidade? Vergara, boa tarde mais uma vez para você. Boa tarde a todos. O protocolo já está em pleno funcionamento. Nós já vimos trabalhando junto aos nossos profissionais da linha de frente, ou seja, o nosso pronto-socorro referência foi transformado no atendimento a pessoas portadoras aí de síndrome respiratória. Então, os médicos que estão assinando esse protocolo são profissionais, a nossa diretora do pronto-socorro, e o médico, o Dr. Gustavo, está assinando o protocolo da ivermectina, hidroxicloroquina e a azitromicina, associados a vitaminas e o zinco. Eu acredito que foi uma iniciativa do prefeito Gilson de Souza, acompanhando tudo que vem sendo discutido em vários municípios do Brasil. Eu acho que, diferente que o Marcelo falou, quase unanimidade na decisão de aplicar ou não o protocolo, nós temos a divisão classe média, essa menor dúvida, mas dentro do pronto-socorro, onde é a nossa linha de frente, aí sim é unanimidade. Essa prescrição já é de algum tempo, ela vem ocorrendo lá no pronto-socorro e sem nenhum problema aqui em relação, como disse a doutora Luciana, de 300 casos, apenas um óbito. Com certeza o resultado é positivo. Nós, ao invés daquilo que você pode fazer e não fazer, optamos por fazer esse protocolo, que nós tivemos um problema aí na última quarta e sexta-feira da nossa ocupação. Isso nos preocupou e voltou a atenção aí na questão dos leitos de UTI na ocupação em 100%. Nós não assinamos o protocolo, mas ele já vem sendo aplicado já há algum tempo e a partir de quinta-feira, de anteontem, isso já é unanimidade no nosso pronto-socorro. Como disse a Angélica, respeitando a prescrição médica, o diálogo entre paciente e médico e, com toda certeza, o resultado virá e nós estamos buscando todas as medidas. Como disse o Marcelo Mian, é novo para todo mundo e aquilo que está dando certo em outras regiões do país deve ser estudado e aplicado. Por decisão do prefeito Gilson, o protocolo já está valendo na cidade de Franca. Vou voltar a falar com o prefeito de São Joaquim da Barra, prefeito Marcelo Mian, se dispôs a viajar até aqui a Ribeirão Preto, está ao vivo nos estúdios do Sistema Clube de Comunicação. Mian, a gente sabe que ali ao lado de São Joaquim da Barra tem várias outras cidades menores. Como tem sido o diálogo? Há uma expectativa de que os prefeitos também dessas cidades menores adotem esse protocolo também? Sim, André. Nós temos feito reuniões com os prefeitos da microrregião, Morragudo, Salles de Oliveira, Nuporanga, toda a microrregião de São Joaquim da Barra, e batendo um papo, conversando, trocando ideias e avaliando tudo que está acontecendo nesse momento, por ser uma doença nova. Nós acreditamos que deva ser adotado esse protocolo precoce na fase inicial da doença, até porque medicina, ela não é uma ciência exata igual a matemática, 2 mais 2 igual a 4, né? Às vezes ninguém aí é dono da verdade. Nós temos que
basear nas experiências boas que estão acontecendo agora. Desde que não haja um risco muito grande, eu acho que o benefício pode ser maior que os riscos e a gente poder diminuir essa quantidade de casos que nós estamos tendo em leitos de UTI, que chega a ser assustador. São Joaquim da Barra já teve, por exemplo, quase 100% dos leitos ocupados de UTI. E aí você colapsa a rede e não tem para onde socorrer, porque Franca também está numa situação como essa, o Vergara está aí, né, de ter leitos ocupados de forma muito alta, e Ituverava perto de São Joaquim da Barra também. Então eu acho que é uma oportunidade, uma saída, a gente instituir isso, e os prefeitos da microrregião têm compreendido isso, acredito que devam seguir nessa mesma linha, eu acredito. Mas São Joaquim da Barra já está lançando mão desse protocolo aí precoce para a Covid-19. Vamos mais uma vez falar com a médica Luciana Cruz, ela está conosco via internet, direto da capital paulista. Doutora, que tem acompanhado de perto esse protocolo de tratamento precoce. Aí eu pergunto para a senhora, doutora, esse protocolo tem se mostrado eficiente em várias cidades do Brasil, em várias localidades. Nesse momento não é importante os prefeitos abrirem pelo menos o diálogo, ouvir as propostas, ouvir as ideias, ouvir o que os números têm mostrado, nem comparecer numa discussão como essa aqui representa o que para a medicina num momento como esse, doutora? Estamos com um problema no áudio da doutora lá em São Paulo? Podemos, então, já ir direto para Sertãozinho. Lá está a secretária da Saúde, Angélica Lazzarini. Daqui a pouco a gente... Já deu certo? Então, vamos voltar a falar, então, direto com a médica Luciana Cruz, da capital paulista. Fala conosco via internet. Doutora, num momento como esse, onde esse protocolo de tratamento precoce tem se mostrado eficiente em várias cidades do país, os prefeitos deveriam, ao mínimo, dialogar sobre esse protocolo, ouvir os números, enfim, a Prefeitura de Ribeirão Preto não mostrar ou não mandar aqui nenhum responsável pela área da saúde para dialogar, para entender o que está sendo proposto, representa o que para a medicina? Então, na verdade, o que a gente tem conseguido fazer é justamente isso, tentar acessar as autoridades, os governantes, os prefeitos, para expor tudo que tem sido evidenciado, né, nos estudos observacionais, tudo que temos de evidências clínicas, para que eles reflitam. Já conversamos com vários governantes. Um exemplo agora é o Mato Grosso. O governo do Mato Grosso acabou de aderir ao tratamento precoce. Estão instalando lá na cidade de Cuiabá vão ter várias unidades para atendimento dos pacientes, para tratamento dos casos leves, já saem da consulta com a medicação. Então, o que a gente espera dos governantes, de um modo geral, é justamente isso, que estejam ao menos abertos ao diálogo e para saber o que tem acontecido, porque não são poucos os lugares que têm adotado com sucesso esse tratamento precoce. E isso tem sido um impacto muito grande, tanto na diminuição da mortalidade, quanto na diminuição da ocupação de leitos e até mesmo de evitado que cidades entrem em colapso. A gente tem exemplos aí, a cidade de Balsas, no interior do Maranhão, tem o exemplo da cidade de Porto Feliz, no interior de São Paulo. São cidades que aplicaram desde o início, se organizaram, têm o tratamento precoce aplicado antes mesmo até da pandemia chegar aqui, como é o caso de Porto Feliz. E se você confere esses resultados, eles são impressionantes. Então, o tratamento, ele realmente, quando aplicado de forma ampla, ele salva vidas, sim. A mortalidade nesses lugares é muito menor. Esses hospitais estão trabalhando com folga de leitos e a gente só lamenta quando a gente tenta acessar algum governante, tenta conversar com algum gestor e ele não nos recebe, porque a nossa intenção é apenas ajudar. Eu parabenizo o Dr. Marcelo Mian, ele foi extremamente aberto para o diálogo, conversamos com ele, ele conseguiu implantar algumas coisas referentes ao protocolo de colapso lá, nem estava colapsado, e pelo que nós conversamos, ele já teve melhora no resultado lá, e a gente percebe isso, você percebe na prática, em pouco tempo você já vê os resultados. É uma pena que alguns governantes não cedam a isso, a essas evidências clínicas, esses estudos observacionais, e não apliquem isso nas suas cidades e estados.
Pois é, doutor, uma pena mesmo que o Jornal da Clube abre o convite, não é, para todos os prefeitos aqui da região, inclusive para Ribeirão Preto, e mais uma vez a cadeira vazia aí. A prefeitura poderia ter mandado aqui um representante, poderia esclarecer várias dúvidas, né? A prefeitura que essa semana, inclusive, anunciou, depois de muito tempo, que vai direcionar o Hospital Santa Lídia para receber apenas pacientes com a Covid-19. Isso causou uma preocupação enorme nas mães de crianças que fazem tratamento de câncer lá na unidade. Como isso vai funcionar? As mães estão com medo, Prefeitura de Ribeirão Preto, porque as crianças que fazem o tratamento de câncer já têm uma diminuição, digamos assim, não é, ali nos anticorpos, elas têm a saúde já fragilizada por conta do tratamento. E aí eu pergunto, vai misturar essas crianças mesmo que numa ala separada, no mesmo hospital que agora vai ser direcionado exclusivamente para tratamento da Covid-19? Ou o que a Prefeitura vai fazer? Ela vai transferir essas crianças, esses pacientes para outros hospitais? E aí pensou na logística disso? Parece que a Prefeitura toma atitudes, mas não vem a público esclarecer como isso vai funcionar. Mais uma vez a cadeira vazia aí, vale ressaltar. Deixa eu ir até a cidade de Sertãozinho agora para conversar lá com a secretária da Saúde, Angélica Lazzarini. Angélica, quando a gente fala na ocupação de leitos, é bom a gente pensar regionalmente, não é? Até porque pacientes de Sertãozinho podem ser internados aqui em Ribeirão Preto, de Ribeirão Preto, na necessidade, podem ser hospitalizados aí, até mesmo São Joaquim da Barra, Franca, numa real necessidade. Não seria interessante pensar nesse protocolo de tratamento precoce regionalmente, na macro-região? Porque não adianta Sertãozinho adotar, Ribeirão não, Serra Azul talvez não, enfim, é importante ter uma regionalização na visão da senhora? Isso, é igual a doutora Luciana falou, né? É muito importante a questão do diálogo, né? Dos prefeitos, né? Com os municípios aqui em torno da nossa região. Então, assim, nós sabemos que Pontal também tem esse protocolo, também aderiu, né? Como Sertãozinho. E eu entendo sim que seria importante, porque como nós dependemos dos leitos de UTI aí da região para atender aí a nossa população, é muito importante sim esse diálogo nesse momento. Igual você mesmo disse, a saúde não é uma ciência exata e nesse momento nós estamos tentando fazer o melhor aí para a população diante dessa pandemia aí que nós estamos vivendo. Dialogar nesse momento é fundamental. Até porque o prefeito de Sertãozinho é do mesmo partido do prefeito de Ribeirão Preto, então acho que não é muito difícil aí marcar uma reunião e conversar, né? Vamos até Franca, lá está o coordenador de saúde, Luiz Carlos Vergara. Vergara, você acabou de comentar aí, nos últimos dias Franca tem passado um sufoco com a ocupação dos leitos. Me parece que você tentou comprar até leito de hospital particular e não está tendo, e aí bateu o desespero. Você acredita que esse protocolo adotado em Franca pode ajudar a mudar esse cenário, enquanto esses leitos que o Estado diz que vai ativar em Franca não são ativados efetivamente, Vergara? Olha, não resta a menor dúvida. Qualquer medida que nós tomamos é para buscar aí amenizar esse momento difícil que nós estamos passando. Desde quinta-feira, eu tenho informação de hoje às 10 horas da manhã, que os leitos da cidade estão todos ocupados, 100% dos leitos UTI. Isso nos preocupa muito, então você precisa com toda certeza tomar medida, não só no seu município, acho que os municípios da nossa região também. Eu tenho informação de Restinga, Cristais Paulista, que já adotaram esse protocolo. Por que isso? É necessário as cidades vizinhas. Franca é referência para umas cidades que não têm hospital e que toda a referência dele é o município de Franca. Então, nos preocupa. É necessário, sim, que cada município olhe esse protocolo. Acho que eu vi aí a disposição da doutora Luciana. Vamos falar um pouco mais, vamos conversar, vamos dialogar e ver o que é importante para o município. Nós precisamos da participação dos municípios da região, tendo em vista que nós somos referência. Nós já usamos leitos, Franca já usou leito de São Joaquim da Barra, lá do Marcelo Mian, já usamos leito de Ituverava. Ontem à noite, encaminhamos um paciente para Américo Brasilense. Essa é a situação que nós estamos vivendo hoje. Então, é necessário tomar medidas, sim. Por isso, o prefeito decidiu
tomar essa decisão e assinar esse protocolo que já vem sendo praticado, mas é preciso dar uma confiança ao médico. E não esquecendo que a autonomia do médico é dele, ele que vai fazer a prescrição que ele entender melhor para o seu paciente. Eu acho que todo médico busca prescrever aquilo que for melhor para o paciente. E isso está acontecendo na cidade de Franca. Deixa eu fazer um último questionamento para o prefeito de São Joaquim da Barra, Marcelo Mian. Mian, nesse momento é importante ter diálogo, principalmente com a população, né? E eu tenho certeza que você estava até me contando aqui antes do jornal entrar no ar, teve esse diálogo e a população acatou realmente, a população entendeu a real necessidade de adotar esse protocolo aí no município, né? Sim, claro, André. Nós tivemos o diálogo junto com o comitê de Covid, junto com alguns médicos e junto com a comunidade. E nós decidimos por isso. Eu me lembro lá no início da minha faculdade, uma vez eu ouvi uma frase que ficou para sempre, que diz que medicina é fisiologia mais bom senso. Fisiologia é o funcionamento do organismo. E aí o médico, usando bom senso, ele acaba fazendo da medicina um bem para todos. Então nós acreditamos muito nisso nesse momento, sabe? Acreditamos que nós temos uma rede limitada com leitos de UTI, como disse o Vergara muito bem, e nós precisamos agir. Temos que agir avaliando os riscos e benefícios e não podemos ficar parado vendo essa situação prevalecer, correr atrás de leitos não é suficiente, uma hora não adianta, a curva está ascendente na minha cidade, eu acho que na toda a região, nós precisamos fazer alguma coisa e foi fundamentado nisso, discutindo com a sociedade, discutindo com o Comitê de Combate ao Covid, que nós implantamos esse protocolo precoce no início da Covid-19. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube, aqui em Ribeirão Preto. Se deslocou de São Joaquim da Barra aqui para os nossos estúdios e a gente agradece o prefeito da cidade, Marcelo Mian. Via internet, participou conosco a médica Luciana Cruz, direto da capital paulista. Em Sertãozinho, a secretária da Saúde, Angélica Lazzarini. Em Franca, o coordenador de saúde, Luiz Carlos Vergara. Muito obrigado a todos vocês. E essa cadeira que você viu vazia o tempo todo é porque, mais uma vez, a Prefeitura de Ribeirão Preto não enviou nenhum representante. E não foi o Jornal da Clube que ficou sem respostas. Foi a população de Ribeirão Preto que ainda vai ficar na dúvida por que o município não adota um protocolo por aqui.